Boa noite, a paz seja contigo, amém? Já estamos ao vivo com todos vocês que estavam nos aguardando, nos esperando, amém? É uma alegria, um prazer de estarmos aqui reunidos na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? Já estamos aqui com 190 pessoas ao vivo conosco, amém? E vocês que estão conosco pela primeira vez, que Deus te abençoe, amém? É uma alegria estar recebendo vocês aqui neste canal, amém? Nós já nos encontramos em pé e nós vamos ler a nossa Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14, amém? Se você estiver uma Bíblia no seu lar, na sua casa, por gentileza, vamos ler, amém? Eu tenho certeza que o Senhor nos abençoará, amém? Quem já encontrou a Santa Sagrada Escritura, diga: eu encontrei. Eu encontrei. Vamos ler comigo o versículo 14, aleluia, que diz assim, vamos lá todo mundo, 1, 2, 3. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz, amém? Hoje nós vamos dar continuidade no estudo, amém? Conhecendo quem? Nosso adversário. Conhecendo o nosso inimigo, amém? Muitas vezes passamos por momentos difíceis porque você não conhece o seu inimigo e não sabe como lidar com ele, amém? Nós estamos aprendendo, vamos continuar, hoje é o 3º capítulo, eu reparti esse estudo em 6, e nós estamos no 3º capítulo, amém? E vamos pedir para que o Senhor, nesta noite, fale conosco de uma maneira abundante, maravilhosa e especial, que saímos daqui abençoado por Ele. Por gentileza, encurva a sua cabeça, feche os teus olhos, por reverência e por respeito, amém? Glórias a Deus, louvado seja Deus. Se você não orou, ainda dá tempo de orar comigo, amém? Louvado seja Deus. Pai querido, Pai amado, eu já quero agradecer a Ti por essas 190 pessoas, meu Pai, que está comigo aqui ao vivo, Senhor, e outros, meu Deus, estão aqui pela primeira vez. Que Deus te abençoe grandemente a sua vida. Eu tenho certeza que Ele vai saciar, aleluia, o mais profundo do teu ser, vai responder, aleluia, aquilo que você tem perguntado muitas vezes a Deus. Oh, Manaia Suribianda, Laura Xandarai, meu Pai, faça o ciclo de fogo, Senhor, ao nosso redor, Senhor, que não haja empecilho, que não haja impedimento, que não haja, meu Deus, meu Pai, a retaliação do maligno, meu Pai. Nós repreendemos agora, nós ordenamos que todo mal que saia, toda enfermidade saia, angústia saia, problema saia, desespero saia, e a presença de Deus nos enche, a presença do Espírito Santo nos envolva, nos dê entendimento, sabedoria, conhecimento para entender e compreender a tua santa bendita vontade. Fala comigo, fala com a sua igreja e fala com os ouvintes, meu Deus, é que eu lhe peço e lhe agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? Podeis vos assentar, amém? Aleluia. Deus, Ele é bom em todo tempo Deus, Ele é bom, amém? Vamos continuar aqui neste estudo, conhecendo o seu inimigo, ou seja, conheça o seu inimigo. Irmãos, depois vocês vão ler os versículos em casa, né? Porque não vai dar tempo de ler todos aqui. Quem gosta de anotar é muito importante, amém? Anote, depois na sua casa você lê com mais atenção, amém? Irmãos, lá no livro de Provérbios, capítulo 1, versículo 10, está dito assim: não vá com alguém que te leve a fazer o mal. Vou repetir novamente: não vá com alguém que te leva a fazer o mal.
Irmão, todas as pessoas que erram, que pecam, ela nunca faz isso sozinha. Ela sempre quer levar alguém com ele ou com ela. Igreja, Satanás se tornou mal e ele queria arrastar Eva para baixo, com ele também. E quando Eva, querida igreja, ele participou daquele espírito venenoso, ela quis também arrastar quem? O seu marido para baixo. Então ela, querida igreja, tomou outro fruto e deu ao seu marido. E assim que o mal se multiplicou no mundo, igreja, através de todos os séculos. Tem glória a Deus aí? Glória a Deus. Aleluia! Talvez eu não estou falando, mas isso eu já sabia. Então você vai relembrar e vai colocar isso em prática no dia a dia. E quem não sabe vai aprender. Querida igreja, um homem se torna mal e ele arrasta para baixo outros com ele. E por isso, querida igreja, que precisamos estar sempre alerta, até mesmo no culto como hoje. Amém? Satanás, ele vem a nós, às vezes, como um leão que ruge, sim ou não? Sim. Se ele sempre viesse como um leão que ruge, nós o reconheceríamos, querida igreja, facilmente. É, não é? Mas ele nem sempre vem dessa forma, nem sempre ele vem assim. E ele às vezes vem como um doce e como um anjo de luz. Segundo os Coríntios 11:14, onde nós lemos: e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Irmãos, ele pode se transformar no que ele quiser. Amém? Ele não tem poder, mas ele tem o quê? Força. E aí que temos de ter muito cuidado, querida igreja, porque às vezes você pensa que é Deus e não é. Considere aqui comigo um momento quando disse aos seus discípulos, quem disse? Jesus. Jesus, ele disse aos seus discípulos que ele iria sofrer, que ele iria morrer na cruz. E Pedro, ele disse: não, Senhor, não deixe que isto aconteça a você. Mas Jesus, querida igreja, imediatamente se virou e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás. E ele reconheceu que a sugestão de evitar o caminho do sofrimento era a voz de Satanás. Amém? Mesmo que tenha vindo através de Pedro. Pense, irmão, Pedro era discípulo de Jesus e ele não estava entendendo trabalhar e deixou o inimigo usar ele. E Jesus o repreendeu, dizendo o quê? Para trás de mim, Satanás. Muitas vezes, irmão, você tem que aprender a repreender, porque às vezes não é sempre o teu esposo que fala, não é sempre a tua esposa que fala. Para quem tem filhos, muitas vezes não é seu filho. Para quem trabalha, muitas vezes não é patrão, não é o empregado, e sim quem é? Satanás, o inimigo. Jesus, ele sabia, querida igreja, que ele teria de ir à cruz, sim ou não? Porque essa era a única maneira pela qual os pecados do homem poderiam ser perdoados. A Bíblia diz que Pedro, querida igreja, não sabia disso. Pedro, querida igreja, era bem intencionado, aleluia, mas não percebeu que naquele momento que Satanás estava falando através dele para tentar impedir. Jesus, querida igreja, de ir à cruz, sim. Satanás, ele pode ir até nós mesmos através de um amigo próximo e sugerir algo que soa compassivo, como humanamente, aleluia, falando, glória a Deus, santo é o teu nome. Então devemos estar alerta, querida igreja, aqui nesta noite, o tempo todo o tempo. Precisamos estar vigilante para que ele não roube as nossas bênçãos. Aleluia. A única coisa, querida igreja, que todos nós devemos cobiçar é uma consciência sensível, algo que nos fale em voz alta, até mesmo quando cometemos um erro pequeno, porque nós não somos perfeitos. Olhe, querida igreja, a sola dos pés de um bebezinho, como são macias em terras, não é? Compare-as com a sola dos seus próprios pés. Que diferença é? Muito, não é verdade? As
suas tomaram tão duras. Pode ser assim também com a sua consciência, e muitas vezes nós não percebemos isso. Você tinha uma consciência sensível quando nasceu, assim como a sola macia dos pés de um bebê, sensível à menor coisa errada que você fizesse, mas à medida que você cresceu, presta atenção, você mentiu para seus pais, você o enganou, você roubou coisas, não é? Feriu outras pessoas de muitas maneiras, trapaceou nos exames, se rebelou contra os seus pais, fez muitas outras coisas más, aleluia. Assim você matou a sua consciência até que se tornou dura, insensível a quê? Ao pecado. Igreja, como as solas dos nossos pés, Paulo uma vez ele disse o seguinte, lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 11, anota aí: não somos, aleluia, ignorantes dos ardis de Satanás. Satanás, querida igreja, ele veio tão astutamente, e Eva tentando-a com algo que parecia tão atraente, finalmente a destruiu-a. Hoje, querida igreja, Satanás, ele vem do mesmo modo nos destruir, não apenas com as coisas que acabei de mencionar a vocês aqui nesta noite, e quem também está me ouvindo, aleluia, mas também com formas mais diretas de adoração satânica. Igreja, ele conduz as pessoas ao desígnio através da feitiçaria, através dos jogos. Não vou falar dos jogos, são muitos jogos que é direcionado a Satanás: tabuleiro, astrologia, horóscopo, leituras, de mãos, aleluia. Satanás, querida igreja, ele tenta entrar nas pessoas de toda forma, de todo jeito, e a adoração de ídolos também leva, querida igreja, as pessoas a terem contato com Satanás. Aleluia, por isso que Deus, ele odeia a adoração a ídolos, e nos diz para evitá-la totalmente. Tem glória a Deus aí? Louvado seja Deus. Você sabia, querida igreja, que os filmes também poluem a nossa mente com todo tipo de pensamentos ruins? Quando você vê todo aquele sexo, violência na tela, você não sonha com isso? Você tem sonhos assustadores, sonhos impuros, aleluia. O diabo, ele procura assim, querida igreja, penetrar aonde? Na nossa mente, usando o medo, usando a impureza, para que ele possa gradualmente influenciar toda a sua vida. Dá glória a Deus. Se Eva, querida igreja, tivesse apenas pedido a ajuda de Deus quando se sentiu atraída por aquela árvore, a história teria sido muito diferente, não é mesmo? Aleluia. Irmãos, quando muitos irmãos, queridos irmãos, quando se tornam cristãos, vamos dar um exemplo aqui de uma pessoa de 19 anos, sabia que ele deveria ir ao cinema, mas um dia os seus amigos vieram e pediram para que eles acompanhassem um filme na sala de cinema, na base naval, onde ele estava trabalhando. Eu vou colocar uma pessoa de 19 anos, não vou citar nome, e descobri então, querida igreja, que ele não tinha coragem de dizer que agora que ele era um cristão, que ele não iria. Ele caminhou junto a eles até a sala do cinema, aleluia. Quem está prestando atenção, dá glória a Deus. Mas em todo o caminho, querida igreja, ele estava ali orando silenciosamente ao Senhor, dizendo, ele disse essas palavras: Senhor, por favor me ajude, salve-me dessa situação, eu não quero ir. E quando finalmente chegamos na sala do cinema, havia um aviso no quadro que dizia que o filme teve ali de ser cancelado naquele dia, porque não tinha conseguido o filme. Eu louvei o Senhor por responder tão maravilhosamente as minhas orações. Mas então, querida igreja, o Senhor falou com ele e disse: eu te ajudei. Você desta vez, mas da próxima vez você terá de dizer não. Uma maior dificuldade na minha e na sua vida, querida igreja, é de dizer não.
Nós não conseguimos dizer não quando é para dizer não. No momento, querida igreja, em que os amigos deles estavam procurando na próxima vez, amém? Ele estava tão encorajado pela resposta milagrosamente que Deus tinha dado a ele através da sua oração, que ele pôde dizer, querida igreja, não a ele com bastante facilidade. E quando Deus veio, querida igreja, voltamos lá para a história, e quando Deus veio ao jardim do Éden, ele falou a Adão e a Eva, sim ou não? Sim, confrontando-os os seus pecados. Ele também amaldiçoou Satanás, dizendo: a semente da mulher te ferirá a cabeça, e tu ferirás o que? O calcanhar? Gênesis capítulo 3, versículo 15. Querida igreja, isso acontece, aleluia, querido Deus, no Calvário. Jesus Cristo, querida igreja, ele nasceu de uma mulher, ele esmagou a cabeça de Satanás no Calvário, e Satanás feriu o seu calcanhar pelos pregos que atravessavam os pés de Jesus. E assim vemos, querida igreja, lá no livro de Gênesis, capítulo 3, que termina com uma mensagem de esperança, de que Satanás não governará, aleluia, sobre o homem para sempre. Quem pode dar glória a Deus? Jesus, querida igreja, ele veio, derrotou Satanás e pode agora libertar todos os homens do poder de Satanás. Satanás, querida igreja, não precisa mais ter poder sobre a sua vida. Essa sua consciência que se tornou dura pode se tornar nesta noite sensível, mais uma vez como de um pequeno bebê. Se você crê aqui nesta noite, que quando Jesus Cristo, ele morreu na cruz do Calvário, ele derrotou totalmente o poder de Satanás, sobre quem? Sobre você, sobre mim, sobre os ouvintes. Jesus, ele morreu, querida igreja, não apenas para perdoar pecados, mas também para libertá-lo do poder de Satanás, que o escravizou, irmãos, e como ele tem escravizado, amém, muitos maus hábitos. Lembre-se nessa noite de que a cabeça de Satanás foi totalmente destruída por seu Salvador. Tem aleluia aí? Aleluia. Oh, maravilha. Vamos para o capítulo 4, amém? O capítulo 4, o tema é glória a Deus. Aleluia. O motivo porque Deus não destruiu Satanás. O que é, querida igreja, reduz o homem ao nível de um animal? É quando ele está interessado apenas em suas necessidades corporais, em sua existência terrena. Um animal, querida igreja, está interessado em quê? Comer, dormir, satisfação sexual, e isso é tudo. E quando o homem, querida igreja, está interessado apenas nessas coisas, podemos dizer que ele desceu ao nível dos animais. Mas Deus não fez o homem para ser apenas como os animais. Quem está entendendo da glória a Deus? Nem a educação, querida igreja, toma o homem superior aos animais. Por quê? Porque até mesmo os homens bem educados se comportaram, querida igreja, às vezes como animais. Igreja, existe uma parte de nós que é mais profunda do que a nossa mente, aleluia, chamada de espírito. O nosso espírito, querida igreja, nos torna consciente de Deus. Oh, maravilha! Quando, querida igreja, Deus criou o homem, ele o criou como livre arbítrio, ele deu ao homem liberdade de escolher. Por isso que eu amo esse Deus. Ele não pega ninguém no colarinho e fala faça-o, ele te dá o que? Liberdade de escolha. Quando Satanás, querida igreja, ele foi criado como anjo, ele foi criado com a liberdade de escolha também como nós. É por isso, querida igreja, que ele pôde dizer: subirei acima do trono de Deus. Havia muitas outras coisas, querida igreja, que Deus criou, que não tinha livre arbítrio. As estrelas, os planetas, por exemplo, os planetas, querida igreja, no nosso sistema solar, nunca se rebelaram contra as leis de Deus, por milhares de anos. Por quê? Porque eles não têm liberdade de escolha, amém? Contudo, querida igreja, por causa disso, os planetas não podem se tornar filhos de Deus como nós. Para alguém, querida igreja, se tornar filho de Deus, ele deve ser criado com livre arbítrio para escolher inteiramente, oh maravilha, involuntariamente o que ele
quiser. Este é o nosso Deus. Mas o perigo, querida igreja, de ter liberdade de escolha é que você pode usá-la para agradar a si mesmo e desobedecer os mandamentos de Deus. Mas Deus, querida igreja, Ele estava disposto a correr esse risco, porque Ele queria filhos obedientes. E é aí, igreja, que Satanás também cumpre uma função no propósito de Deus. Igreja, todo caos, confusão, doença e males no mundo são resultado direto de um homem ter desobedecido o Deus, a esse Deus a qual nós servimos, e ouvido, sabe quem? O diabo, amém? Como aconteceu lá no Jardim do Éden. Igreja, poderíamos então fazer a seguinte pergunta: se Satanás é a causa de raiz de todos os problemas do mundo, por que Deus não destrói Satanás? Quem já fez essa pergunta? Bem, eu espero que possamos pelo menos crer que a sabedoria de Deus é maior que a nossa, amém? A nossa sabedoria é como uma pequena taça de água, enquanto a sabedoria de Deus é como um oceano, amém? Podemos, querida igreja, estar certo de que se Deus permitiu que Satanás existisse e se tornasse ativo na terra, deve haver uma razão muito boa para isso, não é? De fato, Deus, Ele realiza uma série de coisas, querida igreja, através da operação de Satanás, e é por isso que Ele permitiu que Satanás existisse. Igreja, uma razão porque Deus permite que Satanás cause tanto mal, estrago, sofrimento na terra, é porque as pessoas assim se voltem para Deus, amém? Você percebe que se a vida nesta terra fosse muito confortável, e se nenhuma doença, sofrimento, pobreza ou miséria, dificilmente alguém teria pensado em Deus, igreja. Tudo que Deus permite, querida igreja, na nossa vida tem um propósito. Vemos ali no Velho Testamento que quando o povo de Israel no deserto se esqueceu de Deus, eles foram repentinamente picados por cobras venenosas. Quem leu vai lembrar disso. Imediatamente, querida igreja, eles se voltaram para Deus e Deus os curou. Louvado seja Deus. Mas não foi isso uma boa coisa, e aquela serpente venenosa estivesse ali, aleluia, para fazer aquelas pessoas se voltarem para Deus. Igreja, presta atenção aqui. Eu ouvi uma história, querida igreja, de um homem, aleluia, glória a Deus, pode aumentar, aleluia. Eu ouvi uma história, querida igreja, de um homem de negócio que tinha sido próximo de Deus, amém? E ele se afastou de Deus, não sei por qual motivo, e à medida que seus negócios, querida igreja, prosperavam, os anciãos de sua igreja falaram com ele várias vezes e tentaram trazê-lo de volta ao Senhor. Mas ele, querida igreja, estava muito ocupado com os seus negócios. E um dia, querida igreja, uma cobra venenosa picou o mais novo de seus 3 filhos, e a criança, querida igreja, ficou gravemente doente, e até os médicos perderam todas as esperanças ali. Então, querida igreja, o pai ficou muito preocupado e mandou chamar um dos anciãos da igreja para orar pelo seu filho. E o ancião, querida igreja, era um homem sábio. Ele veio e orou, e ele disse o seguinte: Senhor, obrigado por ter enviado esta cobra para morder essa criança, porque eu nunca consegui fazer com que esta família pensasse em ti, mas o que eu não consegui realizar em seus anos, essa cobra fez isso em um momento, aleluia. Agora que eles aprenderam essa lição, querida igreja, aquele ancião estava dizendo: Senhor, cura essa criança e conceda que eles nunca mais precisem de nenhuma cobra para fazer lembrarem de ti novamente. Tem glória a Deus aí, irmãos. Aleluia. Às vezes é preciso a cobra vir, não é? Para poder pedir oração. Há pessoas que não pensam em Deus, até que um dia elas, de repente, querida igreja, são levadas com câncer para o hospital. Então, de repente, querida igreja, elas começam a pensar em Deus, se voltam para Cristo e nascem de novo. Querida igreja, doenças incuráveis, enfermidades, pobrezas e muito outros males
amém, neste mundo tem sido usado por Deus. Para quê? Para afastar as pessoas de seus pecados, para ter um lar eterno no céu. Tem glória a Deus. Oh, maravilha. E é assim, querida igreja, que Deus usa as próprias coisas que Satanás faz, a fim de salvar as pessoas de suas garras e salvá-las por todas. Aleluia, de toda a eternidade. Assim, querida igreja, Deus faz Satanás tolo novamente. Deus, querida igreja, também usa Satanás para nos purificar. Sim ou não? Nós que somos crentes, amém? Considere aqui nesta noite um exemplo de fogo, amém? Sabemos que milhões de pessoas morreram queimadas, incêndios na história do mundo. Igreja, no entanto, ninguém nunca parou de usar o fogo, não é? Porque é através do fogo que a comida cozinha, automóveis, aviões, máquinas funcionam. O fogo, querida igreja, também é usado para purificar o ouro, que não pode ser purificado de uma outra maneira. Então, querida igreja, pode-se ter bom uso do fogo, não é? Ou considere a eletricidade, amém? Milhões morreram eletrocutados, meu tio foi um, amém? Mas a eletricidade é certamente muito perigosa, nós sabemos disso. Ainda assim, querida igreja, sabemos que pode ser usado a propósito muito úteis aqui nessa terra. Igreja, Adão e Eva eram inocentes, amém, quando foram criados. Eles tinham de fazer uma escolha para serem santos, amém? E para fazer uma escolha, eles tiveram de ser tentado para que pudesse recusar o mal e escolher a Deus. E foi por isso, querida igreja, que Deus permitiu que Satanás viesse ao jardim do Éden e os tentasse. Tem muitas coisas que acontecem na nossa vida, é permissão do Senhor para nós já chegarmos a Ele. Você acha, querida igreja, que teria sido difícil para Deus impedir que Satanás entrasse naquele jardim? De modo nenhum. Mas sem a tentação, Adão não poderia ter tornado santo. Ele teria permanecido inocente para sempre. Amém? Há muitas diferenças entre inocência e santidade. A inocência, querida igreja, é o que você vê em um bebê. Se você quer saber como era Adão quando foi criado, olhe para o bebê, amém? Inocente e ignorante do bem e do mal. Um bebê, querida igreja, um bebê ali pequeno pode ser inocente, mas não é santo e nem perfeito, amém? Quem está entendendo aí da glória a Deus? Para se tornar perfeito, querida igreja, esse bebê terá de crescer, fazer algumas escolhas, recusando o mal e escolhendo a Deus, amém? Aleluia. E quando nós o recusamos, aleluia, a ceder à tentação em nossa mente, que desenvolvemos o caráter, você, querida igreja, é o que você é hoje, por causa das escolhas que você fez, amém? Até agora em sua vida. Por isso nós temos que saber o que nós escolhemos, amém? Se outra pessoa em sua volta são melhores do que você, é porque elas fizeram escolhas melhores em sua vida do que as que você. E tem gente que ela se comparando, então não podemos comparar, amém? Todos nós, querida igreja, estamos fazendo escolha todo santo dia. E essas escolhas determinam o que nós tornaremos ao final. Tem glória a Deus aí? Glória a Deus. Igreja, Eva, ela fez uma escolha lá no jardim. Pela sua escolha, querida igreja, ela estava realmente dizendo: eu prefiro satisfazer os meus desejos carnais e aceitar o que Satanás está me oferecendo. E ela está limitada pelas restrições que os mandamentos de Deus me impuseram. Eu quero ser livre. Mas ela se tornou livre, igreja? Não, ela se tornou uma escrava de Satanás. Somente a obediência aos mandamentos de Deus pode nos tornar verdadeiramente o quê? Livres. Adão e Eva, querida igreja, eles tomaram uma decisão muito importante naquele dia lá no Éden, que produziu consequência por toda a sua vida, para eles e seus filhos, igreja, aleluia. Todas as decisões produzem consequência, por isso nós temos que ter cuidado. Às vezes, querida igreja, as consequências que infelizmente afetam os nossos filhos também. No caso de Adão, igreja, ele e a sua esposa
foram expulsos da presença de Deus, amém? Pelo resto da sua vida. É muito triste, não é? Então, querida igreja, não imagine que essas pequenas escolhas que você faz não sejam importantes, ou que você nunca irá colher no futuro o que está semeando hoje. Deus, querida igreja, permitirá que você seja testado e tentado. E para esse propósito, Ele permite que Satanás esteja livre e ativo, amém? Deixa eu mostrar um exemplo para vocês aqui, lá no Velho Testamento, amém? Lá no livro de Jó, capítulo 1, amém? Lemos sobre uma conversa que aconteceu no céu, entre Deus e Satanás. E a partir da experiência de Jó, querida igreja, podemos aprender algo aqui nesta noite sobre o trabalho de Satanás. Lá no livro de Jó, capítulo 1, versículo 6, lemos que um dia os filhos de Deus, algumas traduções tem um parênteses, está escrito assim, anjos, amém? Vieram apresentar-se perante o Senhor a Satanás, também veio entre eles, e Deus perguntou-lhe de onde ele vinha. Ouça a resposta de Satanás, igreja. Ele disse que estava visitando diferentes lugares na terra. Você sabia que Satanás está ativo neste mundo? Principalmente agora, amém? Muitas pessoas têm ideia que Satanás vive no inferno, e se isso fosse verdade, querida igreja, ele não poderia incomodar aqui e nem na terra. Mas Satanás não vive no inferno. A Bíblia nos ensina que ele existe 3 céus. O primeiro céu, querida igreja, é o que chamamos de espaço. Amém? Quem está entendendo da glória a Deus? O terceiro céu é a presença imediata de Deus. Lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Não vai dar tempo de ler. Quando Satanás ele foi expulso da presença imediata de Deus, ele foi lançado ao segundo céu. Livro de Efésios, capítulo 6, versículo 12. E não para o inferno, querida igreja. E no segundo céu, ele tem liberdade de vir à terra a qualquer momento. É por isso que ele pode entrar no jardim do Éden. Tem glória a Deus aí? Glória a Deus. E é por isso, querida igreja, que ele e seus demônios podem vir à terra ainda hoje. A Bíblia diz que Satanás, ele age como um leão que ruge buscando por pessoas a quem possa o quê? Devorar. Ele está sempre tentando os jovens. Mas será que é só os jovens? Não, irmãos, eu coloco os jovens aqui como exemplo, tá? Mas crianças, adolescentes, homens e mulheres também, para fazer as escolhas erradas também. Ele quer entrar em suas vidas deste modo, para que possa roubá-lo da sua pureza, da sua honestidade, da sua integridade, e assim destruir o seu caráter e finalmente, igreja, levá-los consigo para a condenação eterna. Dá glória a Deus, Senhor, irmãos. Enquanto nós estamos aqui ministrando, o inimigo está fazendo de tudo para que você não preste atenção, amém? Para que você durma. E por isso que Satanás está vagueando ao redor da terra. E você, querida igreja, pode ter certeza de que Satanás está observando todos, principalmente neste exato momento. Ele tem observado desde a infância e tem buscado sempre de tentar e fazer mal e fazer as escolhas erradas também, a fim de que ele possa te destruir. Ele foi quem cochichou para você trapacear em suas avaliações, nas suas provas, guardar rancor do outro, contar mentiras aos seus pais, aos professores, roubar coisas de outras pessoas, ler livros sujos e imorais. Amém? Deus, querida igreja, então disse a Satanás: você observou o meu servo Jó, que não há ninguém na terra como ele, um homem íntegro e reto? É claro, igreja, que Satanás sabia tudo sobre Jó. De fato, Jó era o número 1 na lista de alvo de Satanás. Então Satanás respondeu dizendo: Jó teme Deus por nada? Você colocou uma cerca ao redor dele e de sua casa e de suas posses? O protegeu, o abençoou de todas as formas? É por isso que ele te serve.
Olha Satanás, falando de tudo que Deus tinha dado a ele, achava que a fidelidade de Jó era por motivos materiais. Na verdade, não era. Jó capítulo 1, versículo 8 até o 10. Igreja, há uma lição maravilhosa, amém, para aprendermos aqui nesta noite, amém, presta atenção aqui. Deus, ele coloca uma cerca ao redor de seus filhos, uma cerca de 3 camadas ao redor dos seus corpos, de suas famílias e de suas posses. Dá glória a Deus aí. Tudo que ele dá, irmã, é blindado. Amém? Só deixa o ladrão entrar se você deixar. Amém? Igreja, é um abençoado, um privilégio que tenhamos, né, para quem tem filhos, né, de Deus. E essa cerca de 3 camadas nos dá, irmão, proteção divina. Provérbios 18, versículo 10, igreja, nos diz, aleluia, que o nome do Senhor é uma torre forte, para a qual o justo pode correr e estar seguro. Igreja, há uma grande segurança no nome de Jesus e muitos não sabem disso, amém? Mas Satanás não tem nenhum outro nome a não ser o nome de quem? De Jesus Cristo, que o derrotou aonde? No Calvário. Igreja, quando a nossa vida é entregue a Cristo, podemos usar o nome de Jesus Cristo para resistir Satanás. A Bíblia diz o seguinte, creio que todo mundo sabe, repita comigo: resista ao diabo e ele fugirá de vós. Dá glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Aleluia, igreja. Lemos mais adiante, lá no livro de Jó, que Deus, ele permitiu que Satanás fosse afligido. Jó, querido, igreja, sua família, a sua propriedade, em outras palavras, Deus abriu cada cerca um pouco de cada vez para permitir, amém? Que Satanás passasse e testasse Jó. Amém? Quem está entendendo, a glória a Deus. Por que Deus fez isso, igreja? Aleluia. Por que ele permitiu isso? Para que Jó pudesse ser purificado como ouro. Dá glória a Deus. Jó capítulo 23, versículo 10. No final do teste, amém? Lemos que Jó se tornou um homem mais humilde, mais piedoso, mais purificado de toda a justiça própria. Irmãos, e é por isso que Deus, querida igreja, nos permite ser testado também. Não vai pensar que é só Jó, amém? Eu estou livre disso. Não, você não está livre não, você também, está incluído, amém? Por isso que ele permite eu e você sermos o quê? Testado também, para que a partir desse teste possamos sair o quê? Mais puro, mais humilde, mais piedoso, mais amoroso, mais bondoso, mais compassivo, com menos justiça própria, não é? Queremos justiça própria, irmãos. E mais parecido com o próprio Jesus, amém? Igreja. Então vemos que Satanás, ele serve um propósito muito útil na santificação dos filhos de Deus, amém? E tudo isso nos ensina pelo menos 2 coisas. Primeiro de tudo, Satanás nunca pode tocar em nenhum dos filhos de Deus, presta atenção, seus corpos, suas famílias, suas posses, sem a permissão de quem? De Deus. Em segundo lugar, todas as vezes que Satanás é permitido nos tocar ou nos machucar de alguma forma, é sempre com propósito, irmãos, de nos tornar mais semelhantes também a Cristo em nossa vida, mais livre das coisas temporais da terra, mais voltado para as coisas espirituais, amém? Igreja, não é um grande conforto saber que o nosso Pai Celestial tem total controle do que Satanás tenta fazer conosco? Eu quero dizer para vocês aqui, para quem está me ouvindo, a todos vocês, jovens, crianças, adolescentes, homens, mulheres, anciões, amém? Se vocês entregarem a sua vida completamente a Deus, vocês terão sempre cerca de 3 camadas ao redor do seu corpo, da sua família, de seus bens. Satanás não será capaz de penetrar em nenhuma dessas cercas
sem a permissão de Deus. Dá glória a Deus aí. É sempre, querida igreja, que Deus permite que Satanás atravesse. Amém? Vocês podem ter certeza, querida igreja, de que isso será para o seu bem. Assim vemos que a Bíblia nos ensina, por isso que é muito bom você ler a Bíblia claramente sobre Satanás e as suas obras, não para nos amedrontar, deixar com medo, mas para nos capacitar e ver o propósito de Deus em permitir que ele exista. Capítulo 5, dá glória a Deus aí, irmãos. Aleluia. Capítulo 5, os métodos de Satanás, amém? Se você, querida igreja, aleluia, que está aqui me ouvindo, amém? Se você é jovem ou não, amém? E se vocês souberem resistir Satanás na sua vida, isso não somente pode arruinar a sua vida na terra, mas também pode afetar o seu destino eterno. Igreja, Satanás não esperava até que você tenha crescido para que ele comece os ataques, amém, contra você. Amém? Ele irá começar agora mesmo. Então você precisa saber algo sobre esses métodos. Infelizmente, a ideia, querida igreja, das maiorias das pessoas sobre o diabo vem, presta atenção aqui, mais dos anúncios de televisão, amém, do que o ensino da palavra de Deus. É assim que eles pensam que Satanás é um brincalhão, amém, inofensíveis, amém? Inofensivo, com chifre, garras e com uma cauda verde. Né? Bifurcada. Mas temos na Bíblia que Satanás não tem uma forma tão horrenda assim. Amém? Satanás, ele é um espírito. Ele não é tolo de se apresentar de maneira tal, amém? A fazer as pessoas fugirem dele. Amém? Como seria ele então, pastora Patrícia, capaz de desencaminhá-las? Satanás, querida igreja, ele é mais como um embusteiro, né? De confiança, que primeiro ele ganha a sua confiança, depois ele te engana. Amém? A Bíblia diz que Satanás, ele vem como anjo de luz, como alguém que ele é o quê? Atraente. E é por isso, igreja, que ele vem como anjo de luz, que ele é chamado de um enganador de todo mundo. Apocalipse capítulo 12, versículo 9. Deixa-me dar um exemplo para vocês aqui, de caráter, bem? A maioria das pessoas pensa nisso apenas como uma forma de arte marcial, um método de defesa pessoal. Mas isso, querida igreja, é apenas parte da verdade, bem? Assim como o yoga, que parece ser apenas um exercício físico, que no entanto ensina as pessoas a adorar o sol, do mesmo modo, querida igreja, o karatê também tem as forças demoníacas por detrás dele. Existe um demônio do karatê, e eu já os encontrei em pessoas endemoniadas, mas eles se mostrarão, querida igreja, como mensageiros inofensíveis de boas coisas, como autodefesa. Sim ou não? Satanás, querida igreja, ele veio de uma forma charmosa, amém? Atraente, amém? Para Eva no jardim do Éden. Se ela tivesse sido repulsivo, olha para você ver, Eva teria fugido dele. Se ela visse ele que era tão feio, tão horrível, ela não ia nem ficar, ela ia gritar, pedir socorro. Adão, né? Me socorre. Né? Mas não foi assim que aconteceu. Observe aqui comigo que este fato de que tanto no Velho quanto no Novo Testamento começa com a descrição de Satanás tentando pessoas. O Velho Testamento, querida igreja, aleluia, o Velho Testamento começa com a descrição de Satanás tentando as pessoas. O Velho Testamento com a tentação de Adão e Eva, lá no capítulo 3 do livro de Gênesis, amém? No Novo Testamento com a tentação de Jesus, no livro de Mateus, capítulo 4. Isso mostra, querida igreja, a importância que a Bíblia dá à questão de conhecermos o método do nosso inimigo. Vamos aqui enumerar, vamos ver se vai dar tempo aqui. Número 1. Seguimos o exemplo do que da igreja de Adão e Eva, no modo como se confrontasse Satanás, certamente cairemos. Mas se seguimos o exemplo de Jesus, querida igreja, no modo como ele confrontou Satanás, o que vai acontecer?
nós venceremos. Imediatamente, querida igreja, depois que Jesus ele foi batizado na água e ungido pelo Espírito Santo, mesmo antes, querida igreja, de começar o seu ministério público, a primeira coisa que lemos é que ele foi conduzido pelo Espírito Santo aonde? Ao deserto, para ser o quê? Tentado por quem? Pelo diabo. Lucas capítulo 4, versículo 1. E é realmente, querida igreja, surpreendentemente que o Espírito Santo tenha conduzido Jesus a encontrar com o diabo. Alguém poderia pensar que o Espírito Santo conduz as pessoas somente ao topo das montanhas para ter visões, revelações, amém, de Deus e do céu? Sim. Ele nos conduz a esses lugares também, mas Ele também nos conduz a lugares, querida igreja, onde podemos ser tentados por Satanás. Eu espero que você entenda que o Espírito Santo nunca nos conduzirá a lugares que sejam prejudiciais a mim, a você, amém? Então podemos entender, meus irmãos, aqui nesta noite, desse único versículo dessa Escritura, que as tentações devem ser úteis para nós. Amém? Caso contrário, querida igreja, o Espírito Santo não teria conduzido Jesus para ser tentado por Satanás. Igreja, Ele não nos conduzirá para sermos tentados por Satanás. Deus não tenta ninguém, amém? Mas Ele permite que sejamos tentados por Satanás. Perceba, querida igreja, o momento das tentações de Satanás. Ele veio a Jesus logo após Jesus ter o quê? Jejuado. Por quanto tempo? 40 dias e 40 noites. E quando ele estava com fome, amém? Quem vai lembrar da história vai ficar conectado aqui. E quando estamos fisicamente fracos, igreja, ou quando estamos enfrentando alguma pressão mental ou emocional em nossas vidas, que Satanás tenta nos atacar. Eu acho que a Bonita vai lembrar quando ela jejuou. Ela foi atacada. Foi ou não foi? Sentiu medo. Aleluia. Em segundo lugar, percebemos que Satanás ele veio a Jesus depois que ele foi o quê? Ungido com o Espírito Santo. Ele ouviu a voz da aprovação do céu. Satanás vem até nós logo depois de termos tido um tempo tremenda bênção de Deus. Amém? Então vamos ficar atentos aqui nesta noite às táticas de Satanás. Depois, querida igreja, de Deus ter nos abençoado tremendamente, Satanás virá para nos sentar e nos fazer ficar cheios de si. Amém? Ou quando falhamos no exame, ou estamos doentes, ou fisicamente esgotados, ele virá para nos sentar e nos fazer ficar desanimados, para que possa nos levar ao pecado. Tem glória a Deus aí, irmãos? Glória a Deus. A palavra de Deus, querida igreja, foi dado a mim, a você, antecipadamente, para que possamos saber as artimanhas, as esquemas de Satanás, amém? A palavra de Deus nos mostra, querida igreja, como Satanás se aproxima e que momentos normalmente vem, que seduções ele oferece e como os outros foram enganados por ele e como Jesus venceu. Irmãos, não vai dar tempo de terminar, vamos deixar para domingo que vem o estudo, a qual eu vou falar quais são as linhas de abordagem à mente de Satanás. Quem está aprendendo aí da glória a Deus? Vamos ficar de pé, amém? Aleluia, que Deus te abençoe, aleluia, que Deus ele possa te dar entendimento, sabedoria, conhecimento, amém? Para que você não venha a ser vencido por Satanás. Amém? Que você venha ter autoridade de Deus para repreender todas as artimanhas, amém? Que ele tem tentado fazer contra a nossa vida. Vamos orar ao Senhor, irmãos. Nessa noite, amém, eu queria colocar a irmã Silvana, amém? A irmã Silvana, ela está internada de novo, amém? A mãe do Vitor, isso que nós vamos fazer agora, amém? E vamos continuar, irmãos, orando em favor daquela menina, amém? Da Emília, ela está precisando muito, amém, das nossas orações, amém? Que Deus ele venha fazer o melhor. Vamos orar em favor também da Débora, internada na PUC, pelo jeito que eu entendo, ela está bem sedada, né, para ficar só dormindo. Ela também precisa também
da misericórdia de Deus. Eu quero orar também em favor da irmã Miriam e do seu esposo Francisco, ao qual estive orando, se não me engano, ontem. Também está precisando de uma providência rápida, amém? Na vida dela. E de todas as pessoas que têm me ligado, e de todos, os ouvintes desse canal, que não sei quem são, se 190 pessoas, amém? Que está aqui comigo. E os novinhos, as ovelhinhas que estão entrando agora no canal, amém? Vamos orar. Quem quer orar comigo, dá glória a Deus? Oremos o nosso Deus. Pai querido, Pai amado, graças te damos a Ti por essa palavra tão linda e poderosa. Realmente precisamos conhecer quem são o nosso inimigo, para nós não sermos enganados nem confundidos, meu Pai. Nos dê autoridade, meu Pai, do céu, para repreender, para expulsar e ordenar, Senhor, que este mal se retire agora da nossa vida, sai da vida do meu irmão, da minha irmã, da casa dele, vai sair do trabalho também, sai dessas famílias, dessas casas, onde quer que você estiver escondido, nós repreendemos agora na autoridade do Espírito Santo, leva todo o teu mal, toda a tua imundícia e saia, para nunca mais voltar, amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, todos vocês que esteve comigo até agora, amém? Vamos louvar o Senhor com palmas bem fortes, amém? Aleluia. Olá, Pai seja contigo. Quero agradecer todos os meus seguidores pelo apoio e carinho que recebi desde o início do meu canal. Chegar aos 100 inscritos é uma grande conquista para mim e não teria sido possível sem vocês. Agradeço por cada visualizações, comentários, curtidas. Vocês são incríveis. Eu gostaria muito de saber quem são esses 100 inscritos que escreveram no meu canal. Então, deixe o seu nome, deixe a sua cidade, o seu estado nos comentários, deixe também o seu e-mail para que possamos poder estar se correspondendo e também estar orando por todos vocês. Espero continuar produzindo conteúdos que seja útil e interessante para vocês. Obrigado por fazerem parte da minha jornada no YouTube. Te vejo lá.